Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. De todas as características do caráter de Paulo, a atividade incansável foi a mais marcante. Desde o início da história de Paulo, nos é dito dos seus esforços pessoais em perseguir a igreja nascente, quando ele era um blasfemo e perseguidor injurioso, como está em 2 Timóteo 3:2. É bastante óbvio que esta era a característica proeminente de sua mente natural. Mas quando aprove ao Senhor Jesus Cristo manifestar nele toda a longanimidade e torná-lo um padrão para aqueles que se haviam crer nele, é bonito e muito instrutivo ver como os recursos naturais deste homem ousadamente mau tornaram-se não apenas santificados, mas revigorados e ampliados. Assim é verdade que os que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas passam e tudo se fez novo, como está em 2 Coríntios 5:17. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8 e 9. Este era um retrato fiel da vida de Paulo quando convertido. Conhecendo os terrores do Senhor e a situação temerosa de todos os que ainda em seus pecados estavam, ele deixou o negócio de sua vida para persuadir os homens, esforçando-se para que, por qualquer meio, pudesse recomendar a verdade às suas consciências. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Verso 13. Se o mundo acha que nós somos sábios ou loucos, por causa de Deus e das almas humanas é a causa em que embarcamos todas as energias do nosso ser. Quem então não está pronto para investigar a fonte secreta de todos esses trabalhos sobrenaturais? Quem não desejaria ter ouvido da boca de Paulo o poderoso princípio de que o impeliu a tantas labutas e perigos? Que poder tinha tomado posse dessa poderosa mente, ou que invisível influência planetária, com poder incessante, ele baseou-se para atravessar todos os desânimos, indiferente tanto para o pavor do riso do mundo, quanto para o medo do homem. Despreocupado tanto do desprezo do ateniense cético, quanto da carranca do luxuoso Corinto e da raiva do tacanho judeu. O que o apóstolo diz a si mesmo? Temos a sua própria explicação do mistério nas palavras diante de nós. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo pelo homem está aqui pretendido, e não o nosso amor ao Salvador. É bastante óbvio, a partir da explicação que se segue, onde a sua morte por todos aqueles que o Pai deu a ele é apontada como o exemplo do seu amor. Foi o ponto de vista de que a estranha compaixão do Salvador, levando-o a morrer por seus inimigos em seu lugar, para suportar os seus pecados, para provar a morte por todos eles, foi essa visão que deu a Paulo o impulso em cada trabalho, o que tornou todo o sofrimento leve para ele e todos os mandamentos suaves. Ele correu com paciência a carreira que lhe foi proposta. Por quê? Porque olhava para Jesus. Viveu como um homem crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Com que meios? Olhando para a cruz de Cristo. À medida que o sol natural nos céus exerce uma poderosa energia atrativa e incessante sobre os planetas que giram ao redor dele, assim fez o sol da justiça, que havia de fato surgido em Paulo com um brilho superior ao do meio-dia e exercia em sua mente uma energia contínua e onipotente, constrangendo-o a viver a partir de agora não mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E observe que não era uma energia temporária e irregular que foi exercida sobre o seu coração e vida, mas uma permanente e continuada atração. Pois ele não diz que o amor de Cristo que uma vez o constrangeu, ou que ele deva ainda constrangê-lo, ou que em tempos de excitação, nas temporadas de oração ou devoção peculiar, o amor de Cristo o tinha constrangido. Ele disse simplesmente que o amor de Cristo o constrange. É sempre presente, sempre permanente, o poder sempre em movimento que constitui a mola mestra de todo o seu trabalho, de modo que, se isso for tirado, suas energias se vão, e Paulo se tornaria fraco como os outros homens. Não há ninguém, ouvindo isso, cujo coração é desejoso de possuir apenas um princípio mestre como tal.
Não há ninguém que tenha chegado a essa mais interessante de todas as etapas da conversão, em que você está suspirando por um poder para lhe renovar. Você entrou pela porta estreita da crença, da verdadeira fé, que é um dom de Deus. Você viu que não há paz para o não justificado e, portanto, se revestiu de Cristo para a sua justiça. E já sente um pouco da alegria e da paz da fé, que é dom de Deus. Você pode olhar para trás em sua vida passada, vivida sem Deus, sem Cristo e sem o Espírito Santo no mundo. Você pôde ver-se um pária condenado e você disse: ainda que eu pudesse lavar as mãos em água de neve, ainda assim as minhas próprias vestes me abominam. Você pode fazer tudo isso com vergonha e autocensura. É verdade, mas ainda sem desânimo e sem desespero, pois o seu olho foi levantado com fé para aquele que foi feito pecado por nós. Está convencido de que, como aprouve a Deus imputar todas as tuas iniquidades no Salvador, Ele está pronto e sempre foi disposto para imputar toda a justiça do Salvador a você. Sem desespero, eu disse, ou melhor, com alegria e canto, porque se de fato você creu de todo o seu coração, então você tornou-se o homem mais bem-aventurado a quem Deus imputa justiça sem as obras da lei. Ao qual Davi descreve dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a sua maldade. Salmos 32, 1 e 2. Esta é a paz do homem justificado. Mas essa paz é um estado de bem-aventurança perfeita? Não há nada deixado a desejar? Faço um apelo para aqueles de vocês que sabem o que é estar apenas crendo. O que é que ainda obscurece a testa, que reprime a exultação do espírito? Por que não juntar-se sempre na canção de ações de graças? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, 2 e 3. Se nós recebemos em dobro, em graça, por todos os pecados das nossas vidas, assim deveria nunca ser necessário para nós para arguir como faz o salmista: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Salmos 42, 11. Meus queridos, não há um homem entre vós que realmente crê que não tenha sentido o pensamento inquietante do qual eu estou falando agora. Pode haver alguns de vocês que se sentirão tão dolorosamente como que tendo sido obscurecidos com uma nuvem pesada. A doce luz da paz evangélica estava lá, o brilho do rosto reconciliado sobre a alma. O pensamento é esse: eu sou um homem justificado, mas ai de mim, eu não sou um homem santificado como devia ser. Eu posso olhar para a minha vida passada sem desespero, mas como eu posso olhar para a frente, para o que está por vir com alegria indizível? Não há uma paisagem moral mais pitoresca no universo do que a alma de um desses presentes. Tendo todas as suas ofensas passadas perdoadas, o olho contempla o interior com uma clareza e uma imparcialidade desconhecidas antes. E lá ele olha para as suas afeições e há muito estimuladas ao pecado, que, como os rios antigos, tem usado um canal profundo para o coração. Suas declarações periódicas de paixão, até então irresistível e avassaladora, como as marés do oceano, suas perversidades de temperamento e de hábito, tortos e inflexíveis como os galhos retorcidos de um carvalho atrofiado. Que cena está aqui! Que antecipação do futuro! Que pressentimentos de uma luta vã contra a tirania da luxúria sexual, contra caminhos velhos de agir e de falar e de pensar. Se não fosse a esperança da glória de Deus ser um dos direitos adquiridos do homem justificado, ele ficaria surpreso se essa visão de terror levasse um homem para trás, como um cão ao seu vômito ou a porca lavada a chafurdar na lama de novo. Agora, assim é com o homem precisamente nesta situação, clamando pela manhã e à tarde: como poderei ser feito de novo? Que bem deverá o perdão dos meus pecados passados fazer de mim, se eu não for liberto do amor ao pecado? Assim é com o homem que nós iremos agora, com toda a seriedade e afeição, apontar o exemplo de Paulo e o poder secreto que operou nele. O amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. Nós também somos homens,
de natureza semelhante a vocês mesmos. Essa mesma visão que você vê com desânimo dentro de você foi de igual modo revelada em nós, em todo o seu poder desanimador. De quanto em quanto a mesma visão horrenda dos nossos próprios corações é revelada a nós. Mas nós temos o encorajamento que nunca falha. O amor do Salvador sangrante nos constrange. O Espírito é dado para os que creem, e este agente todo-poderoso tem um argumento que nos move continuamente: o amor de Cristo, e isso nos constrange. Meu presente objetivo é mostrar como esse argumento, na mão do Espírito, move o crente a viver para Deus. Como tão simplesmente verdade do amor de Cristo ao homem, continuamente apresentada à mente pelo Espírito Santo, deve capacitar qualquer homem a viver uma vida de santidade. Se há um homem entre vós cujo inquérito é grande, como serei salvo do pecado? Como devo andar como um filho de Deus? Este é o homem dentre todos os outros, cujo ouvido e o coração eu estou ansioso para ocupar. Seu amor remove nosso ódio. O amor de Cristo ao homem constrange o crente a viver uma vida santa, pois essa verdade tira todo o seu medo e ódio de Deus. Quando Adão ainda não havia caído, Deus era tudo para sua alma, e tudo era bom e desejável para ele, somente na medida em que tinha a ver com Deus. Cada veia do seu corpo, de modo assombrosamente maravilhoso formado, cada folha que farfalhava nos caramanchões do paraíso, a cada novo sol que se erguia, regozijando-se como um herói a correr a sua corrida, levou em todos os dias novos temas de pensamentos piedosos e de admiráveis louvores, e foi só por isso que ele podia se encantar a olhar para eles. As flores que apareceram sobre a terra, o canto dos pássaros e a voz da rola ouvida em toda a terra feliz, a figueira produzindo seus figos verdes e as vinhas com as uvas dando um cheiro bom, tudo isso combinado a trazer a ele por todos os poros um tributo rico e variado de delícias. E por quê? Só porque eles trouxeram na alma comunicações ricas e variadas da multiforme graça de Deus. Pois assim como você pode ter visto uma criança na terra dedicada a seu pai terreno, satisfeito com tudo quando ele está presente e valorizando cada dom da mesma forma que mostra mais a ternura do coração do seu pai, assim também era com essa genuína criança de Deus. Em Deus ele viveu e moveu-se e teve o seu ser. E não mais certo seria que o apagamento do sol nos céus tirasse essa luz que é tão agradável aos olhos, do que seria a ocultação da face de Deus ter-lhe tirado a luz da sua alma e deixado a natureza em um escuro e desolado deserto. Mas quando Adão caiu, o ouro fino tornou-se escuro. O sistema de seus pensamentos e gostos foi invertido. Em vez de desfrutar a Deus em tudo e tudo em Deus, tudo agora parecia odioso e desagradável para ele, justamente na medida em que tinha a ver com Deus. Quando o homem pecou, passou a temer e a odiar aquele a quem temia, e fugiu para todo pecado apenas para fugir daquele a quem ele odiava. De modo que, assim como você pode ter visto uma criança que penosamente transgrediu contra um pai amoroso, fazendo todo o possível para esconder-se da vista do seu pai, fugindo de sua presença e mergulhando em outros pensamentos e ocupações só para livrar-se do pensamento de seu pai justamente ofendido, da mesma forma, quando Adão caiu, ouviu a voz do Senhor seu Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aquela voz que antes de pecar era música celestial em seus ouvidos. Então esconderam-se, é o que a Bíblia diz, Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. E da mesma maneira, todo homem natural foge da voz e da presença do Senhor, não para esconder-se sob as folhas grossas do paraíso, mas para enterrar-se em cuidados e negócios e prazeres e farras. Qualquer retiro é agradável desde que Deus não esteja lá. Qualquer ocupação é tolerável desde que Deus não esteja nos pensamentos. Agora, tenho a certeza que muitos de vocês podem ouvir essa acusação contra o homem natural com incrédula indiferença, se não com indignação. Você não sente que você odeia Deus ou teme a sua presença e, portanto, você diz que não pode ser verdade. Mas quando Deus diz a respeito do seu coração, ele diz que ele é desesperadamente corrupto,
Jeremias 17:9. Quando Deus reivindica para si o privilégio de conhecer e experimentar o coração, isto não é presunçoso. Em tais seres ignorantes como nós, que devemos dizer que não é verdade em relação aos nossos corações, o que Deus afirma ser verdade, simplesmente porque não estamos conscientes disso. Deus diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8:7, que a própria semente e substância de uma mente natural é ódio contra Deus, absoluto, implacável ódio contra aquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. É bem verdade que não sentimos esse ódio dentro de nós, mas isso é apenas um agravamento do nosso pecado e do nosso perigo. Temos assim bloqueado as vias do autoexame. Há tantas voltas e voltas antes que possamos chegar aos verdadeiros motivos de nossas ações, que o nosso medo e ódio de Deus, que levam o homem a pecar e que ainda são as grandes forças impulsoras, quais os aguilhões de Satanás sobre os filhos da desobediência, estes estão totalmente escondidos da nossa vista, e você não pode convencer um homem natural que eles estão realmente lá. Mas a Bíblia testemunha que destas duas raízes mortais, do temor e do ódio de Deus, cresce a densa floresta de pecados com que a terra está enegrecida e coberta. E se há alguém entre vós que foi despertado por Deus para saber o que está em seu coração, eu tomo esse homem hoje para testemunhar que seu clamor amargo, tendo visto todos os seus pecados, tem sido: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, como está no Salmo 51, verso 4. Se então temor de Deus e o ódio de Deus são a causa de todos os nossos pecados, como devemos ser curados do amor ao pecado, senão por tirarmos a causa? Como você mais efetivamente mata a erva daninha? Não é atacando a raiz? No amor de Cristo ao homem, então, nesse estranho dom inefável de Deus, quando Ele deu a sua vida por seus inimigos, quando morreu o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, você não vê um objeto que, se realmente crido pelo pecador, tira todo o seu medo e todo o seu ódio de Deus? A raiz do pecado está separada do tronco. Em seu duplo suporte de todos os nossos pecados, vemos a maldição levada, vemos Deus reconciliado. Por que devemos temer? Não tema. Por que devemos odiar a Deus ainda? Não odeie Deus. Mas o que de desejável podemos ver no pecado? Descanse sobre a justiça de Cristo. Estamos novamente no lugar onde Adão esteve, com Deus como nosso amigo. Nós não temos nenhum objetivo para pecar e, portanto, nós não nos importamos com o pecado. No 6º capítulo de Romanos, Paulo parece falar do crente pecando, como se a própria proposição fosse absurda. Nós que estamos mortos para o pecado, isto é, nós que em Cristo já trouxemos a pena, como viveremos ainda nele? Diz Paulo no verso 2. E novamente ele diz muito corajosamente: o pecado não terá domínio sobre vós. É impossível na natureza das coisas, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 14. Você não está mais sob a maldição de uma lei violada, temendo e odiando a Deus. Você está debaixo da graça, sob um sistema de paz e amizade com Deus. Mas há alguém pronto para objetar-me que, se essas coisas são assim, se nada mais do que isso é necessário para trazer um homem à paz com Deus e à vida e conversação santa, como os crentes ainda cometem pecado? Eu respondo: é de fato muito verdadeiro que os crentes pecam, mas é igualmente verdade que a incredulidade é a causa do seu pecado. Se você e eu estivéssemos vivendo com o olho tão próximo em Cristo, suportando tanto por todos nós todos os nossos pecados, oferecendo gratuitamente a todos uma justiça em dobro por todos os nossos pecados, e se esta visão constante do amor de Cristo mantida dentro de nós, como certamente seria se olhássemos com um olho simples e puro, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que não repousa em nenhum de nós, mas inteiramente sobre Cristo. Então eu digo que, frágeis e indefesos como somos, nós nunca deveríamos pecar. Não deveríamos ter nem mesmo motivação para pecar.
mas não é desta forma conosco. Quantas vezes durante o dia o amor de Cristo está completamente fora da nossa vista? Quantas vezes está obscurecido para nós? Às vezes se oculta de nós pelo próprio Deus para nos ensinar o que somos. Quantas vezes somos deixados sem o sentido de que é a completude de sua oferta, a perfeição da sua justiça, e sem vontade ou sem confiança para afirmar um interesse nele. Quem se maravilha, então, que onde há tanta incredulidade, medo e ódio por Deus, haverá mais e mais deformação e o pecado irá muitas vezes exibir sua cabeça venenosa. A questão é muito simples. Se somente nós tivéssemos olhos espirituais para vê-la, se vivêssemos uma vida de fé no Filho de Deus, então iríamos certamente viver uma vida de santidade. Eu não digo que devemos fazê-lo, mas eu digo deveremos, como uma questão de consequência necessária. Mas na medida em que não vivemos uma vida de fé, viveremos uma vida de impiedade. É por meio da fé que Deus purifica o coração e não há outra maneira. Existem alguns de vocês, então, desejosos de ser feito novo, de ser liberto da escravidão de hábitos e afeições pecaminosas? Não podemos apontar-lhe nenhum outro remédio senão o amor de Cristo. Vede como ele o amava. Veja o que ele suportou por você. Coloque o dedo, por assim dizer, nas marcas dos cravos e coloque as mãos no seu lado. E não sejas mais incrédulo, mas crente. Sob um senso de seu pecado, fuja para o Salvador dos pecadores. Como a pomba temerosa voa para esconder-se nas fendas das rochas, assim fuja para se esconder nas feridas do seu Salvador. E depois de ter encontrado-o como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, quando você se sentar sob sua sombra, com grande prazer, você vai achar que ele matou toda a inimizade, que ele tem concluído todas as tuas guerras. Deus agora é por você. Plantado juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, você será também na semelhança da sua ressurreição. Morto para o pecado, você deverá estar vivo para Deus. Seu amor desperta o nosso amor. O amor de Cristo ao homem constrange o crente a viver uma vida santa, porque esta verdade não somente remove o medo e o ódio, mas desperta o nosso amor. Quando somos levados a ver a face de Deus reconciliado em paz, este é um grande privilégio. Mas como podemos olhar para aquela face reconciliando e reconciliado e não amar aquele que assim nos amou? Amor gera amor. Dificilmente podemos deixar de estimar aqueles no mundo que realmente nos amam, embora eles possam ser inúteis. Mas quando estamos convencidos de que Deus nos ama e convencidos de tal forma pelo dom de seu Filho por todos nós, como iremos se não amar aquele em quem estão todas as excelências, tudo para evocar o amor? Eu já mostrei que o Evangelho é um esquema de restauração. Ele nos traz de volta para o mesmo estado de amizade com Deus que Adão desfrutava, e assim tira o desejo do pecado. Mas agora eu irei mostrar a você que o Evangelho faz muito mais do que restaurar-nos ao estado do qual caímos. Se correta e consistentemente aprendido por nós, ele nos coloca em um estado muito melhor do que Adão. Ele nos constrange por um motivo muito mais poderoso. Adão não tinha esse forte amor de Deus ao homem derramado em seu coração e, portanto, ele não tinha esse poder constrangedor para fazê-lo viver para Deus. Mas os nossos olhos viram esta grande visão. Diante de nós, Cristo foi evidentemente crucificado. Se realmente acreditamos que seu amor nos trouxe a paz por meio de perdão e porque estamos perdoados e em paz com Deus, o Espírito Santo nos é dado. Nos é dado para fazer o quê? Ora, exatamente para derramar esta verdade sobre os nossos corações, para nos mostrar mais e mais desse amor de Deus por nós, para que possamos ser atraídos a adorar aquele que nos amou, viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. É realmente admirável ver como a forma bíblica de fazer-nos santos é adequada à nossa natureza. Se Deus tivesse proposto nos atemorizar para vivermos uma vida santa, quão vã teria sido a tentativa. Os homens têm sempre uma ideia que se alguém viesse dos mortos para nos contar sobre a realidade das regiões onde habitam tristes na miséria sem fim os espíritos dos condenados, que aqueles iriam constrangê-los a viver uma vida santa. Mas que ignorância isso mostra da nossa natureza misteriosa.
Suponha que Deus nesta hora desvendasse diante dos nossos olhos os segredos dessas moradas terríveis, aonde a esperança nunca vai. Suponha, se fosse possível, que você foi realmente levado a sentir por algum tempo as dores reais do lago e experimentado a agonia e o verme que nunca morre, e depois que você foi trazido de volta à terra e colocado em sua velha situação, entre seus velhos amigos e companheiros, você realmente acha que haveria qualquer chance de você caminhar com Deus como uma criança? Eu não duvido que você iria ter medo dos seus pecados positivos. A taça do prazer sem Deus iria cair da sua mão. Você estremeceria com um juramento. Você tremeria ante uma mentira, porque você tinha visto e sentido algo do tormento que aguarda o homem assim, o mentiroso, o homem que vive para si mesmo. No mundo além túmulo, você teria visto isso, mas você realmente acha que você iria viver para Deus mais do que você vive, que você iria servi-lo melhor do que antes? É bem verdade que você pode ser levado a ser mais caridoso, sim, a dar todos os seus bens para o sustento de outros, o seu corpo para ser queimado, que você pode viver com rigor e seriedade, e com o maior medo de quebrar um dos mandamentos, todo o resto dos seus dias. Mas isso não seria viver para Deus. Você não iria amá-lo um pouquinho a mais por causa disso. Infelizmente, vocês estão cegos para os vossos corações curiosamente formados. Se você não sabe que o amor não pode ser forçado, nenhum homem jamais foi atemorizado ao amor. E, portanto, nenhum homem jamais foi atemorizado para a santidade. Mas 3 vezes bendito seja Deus. Ele criou uma maneira mais poderosa do que o inferno e todos os seus terrores, um argumento mais forte do que até mesmo a visão daqueles tormentos. Ele criou uma maneira de nos atrair para a santidade, ao mostrar-nos o amor do seu Filho, ao mostrar isso ao nosso próprio coração. Ele suscita nosso amor. Ele conhecia a nossa estrutura, lembrou-se de que somos pó. Ele conhecia todas as peculiaridades do nosso coração traiçoeiro e, portanto, ele adequou sua maneira de santificar a criatura a ser santificada. Assim, o Espírito não faz uso do terror para nos santificar, mas de amor. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos atrai. Ele nos atrai com cordas e laços de amor, diz Oséias 11:4. O que o pai faz para conhecer a verdadeira forma de ganhar a obediência de um filho não é ganhar o afeto da criança? E você acha que Deus, que nos deu essa sabedoria, Ele mesmo não sabe disso? Você acha que Ele iria definir sobre como obter a obediência dos seus filhos sem, antes de tudo, ganhar seus afetos? Para obter nossa afeição, que por natureza perambulam pela face do mundo, e centrar-se em nada senão nele, Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para suportar a maldição dos nossos pecados. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. 2 Coríntios 8:9. Se há apenas um de vocês que irá consentir neste dia, sob um senso de aniquilação, fuja para o refúgio, para o Salvador, para encontrar nele o perdão de todos os seus pecados passados. Eu sei muito bem que a partir de hoje em diante, você vai ser como aquela pobre mulher que era uma pecadora que estava aos pés de Cristo, atrás dele chorando, e começou a lavar os pés com suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos e beijava os seus pés e ungia com unguento. Quando você vê realmente que muito foi perdoado, você muito vai amar. Amando muito, você vai viver para o serviço daquele a quem você ama. Este é o grande princípio mestre do qual falamos. Esta é a fonte secreta de toda a santidade dos santos. A vida de santidade não é o que o mundo falsamente representa, uma vida de rigidez e de fadiga, na qual um homem se priva de toda a afeição de sua natureza. Não existe tal coisa como a abnegação no sentido papista ou legalista desta palavra na Bíblia. O sistema de restrições é o próprio sistema que Satanás criou como uma falsificação do caminho da santificação de Deus. O legalismo não passa disso. É assim que Satanás atemoriza milhares contra a paz e a santidade do Evangelho. Como se para ser um homem santificado, o homem devesse ser privado de todos os desejos do seu ser, que fizesse tudo o que fosse desagradável e desconfortável para ele. Meus amigos, o nosso texto nos mostra claramente que não é assim.
somos constrangidos à santidade pelo amor de Cristo. O amor daquele que nos amou é a única corda pela qual estamos vinculados ao serviço de Deus. O flagelo dos nossos afetos é o único flagelo que nos leva ao novo dever. Doces laços e gentis flagelos, quem não gostaria de estar sob o seu poder? Finalmente, se o amor de Cristo por nós é o objeto que o Espírito Santo faz uso, no início, para nos atrair para o serviço de Cristo, é por meio deste mesmo objeto que ele nos chama a perseverar até o fim. Assim que se você é visitado com temporadas de frieza e indiferença, se você começar a se cansar ou ficar para trás no serviço de Deus, eis aqui está o remédio. Olhe novamente para o Salvador sangrando. Este sol da justiça é o grande centro de atração, em torno do qual todos os seus santos se movem rapidamente e em conjunto harmonioso e suave, não sem música, não sem poesia, não sem deleite. Enquanto o olho crente se fixar sobre o seu amor, o caminho do crente é fácil e desimpedido, pois este amor sempre constrange. Mas retire o olho crente e o caminho se torna impraticável, e a vida da santidade um cansaço e um fardo. Quem então deseja viver uma vida de santidade perseverante, mantenha o olhar fixo no Salvador. Enquanto Pedro olhou apenas para o Salvador, ele caminhou sobre o mar em segurança para ir a Jesus. Mas quando ele olhou ao redor e sentiu o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Apenas assim será com você. Enquanto você olhar com fé para o Salvador que te amou e entregou a si mesmo por você, você poderá pisar nas águas do mar agitado da vida e as solas dos pés não serão molhadas. Mas se porventura você olhar ao redor para os ventos e as ondas que o ameaçam em cada lado, e como Pedro, você começará a afundar, clame: Senhor, salva-me. Quão justamente então podemos dirigir-vos à repreensão do Salvador a Pedro: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Olhe novamente para o amor do Salvador e contemple o amor que constrange a viver não mais para si, mas por aquele que morreu por você e ressuscitou.